Oi pessoal, mais uma semana, mais um vídeo, mais uma série. Pessoal, a gente vai começar hoje um período da história, particularmente da Igreja Católica, que é muito importante para a gente conhecer, para a gente entender um pouco mais as ideias que fizeram da Igreja Católica uma religião tão influente, não só em termos de crença, mas em termos políticos também. No caso, seria a Inquisição, pessoal. A gente vai fazer a série sobre a Inquisição em 4 vídeos. No primeiro, eu vou contar para vocês um pouco sobre o que seria mais ou menos a estrutura, a ideia envolvendo a instituição do Tribunal do Santo Ofício, o contexto, de formulação, qual as ideias, por que a igreja pensou nisso. E no segundo, vou falar um pouco sobre a reforma protestante. No terceiro, vou falar um pouco sobre a Inquisição em Portugal e na Espanha, especificamente. E no quarto, vou falar um pouco sobre as linhas de estudo atuais sobre essa temática, tá, pessoal? Espero que vocês gostem. Então, antes da gente começar a conversar propriamente dito sobre o nosso tema, deixem seu joinha, se inscrevam no canal Doses de História, me sigam no Instagram, Leandro Faria Historiador, e não se esqueçam de ativar as notificações para vocês verem quando tiver conteúdo novo, tá ok? Vamos começar então, pessoal. Inquisição, o que seria isso? Que a gente vê com tanta força, principalmente quando a gente está no ensino médio, por exemplo. Inquisição, pessoal, é um período da Igreja Católica em que a instituição passa a ter a preocupação com aquilo que os religiosos, os membros da igreja, estão pensando sobre a doutrina. A Inquisição nasce a partir de uma necessidade da igreja a partir do século XV, mais ou menos, por volta de 1478, na Espanha, em outros países mais ou menos para frente, mas em 1478 na Espanha, quando a igreja encontra a necessidade de combater aquelas ideias ou aquelas visões da doutrina que
não necessariamente ia a favor dos interesses das autoridades eclesiásticas da época. Que diferenças são essas, pessoal? Nesse momento, começa a se falar no território da Europa em algumas ideias como, por exemplo, a capacidade individual do ser humano de se aproximar de Deus sem grandes intermediários. Começa a ocorrer também um resgate da cultura greco-romana, principalmente em torno da filosofia, das substâncias de Sócrates e Aristóteles, que começa a estabelecer uma ordem para o mundo, uma racionalidade. E esse movimento, essa busca do ser humano de se entender, muitas vezes para a Igreja Católica foi vista como uma grande ameaça à influência que a Igreja tinha construído até aquele momento, até o período que a gente chama de Alta Idade Média, que seria mais ou menos do século V ao século X e XI, a Igreja Católica regulava, controlava toda uma série de valores, a dimensão do pecado, dimensão de divino, todas essas relações do homem e a religião era controlada e produzido pela Igreja Católica. Do século XII, XIII, XIV, XV em diante, com a introdução, com o resgate das culturas greco-romanas, a Igreja Católica passa a encontrar grandes dificuldades em manter esse discurso de que só a fé cega salvava, o termo de condenação absoluta, sendo que você era escolhido ou não por Deus para salvação, esses elementos assim. E temos um agravante também, pessoal, principalmente na Península Ibérica nesse período, da segunda metade do século XV em diante, a Espanha passa a entrar em confronto com a influência, com a cultura árabe que estava presente há 3 séculos antes, mas no século XIV e XV já começa a ocorrer um conflito que aos poucos vai dando base para perseguição religiosa, que vai ser um dos elementos que vai justificar a Inquisição. Então, o que é a Inquisição, afinal de contas, pessoal? A Inquisição
foi uma estrutura montada pela igreja como forma de controle da ortodoxia doutrinária. O que é isso? A igreja criou um mecanismo de investigação, punição e um conjunto de aparelhos legais, né, legislativos, de perseguição e até execução de algumas pessoas que não seguiam as ideias que eram consideradas corretas pela igreja, vamos dizer assim. Nesse conjunto de coisas, pessoal, podemos dar vários exemplos de pessoas que foram perseguidas pela Inquisição. Giordano Bruno, que foi um dos defensores, um dos criadores do esquema do sistema solar. Galileu Galilei, todos esses nomes foram participantes desse período em que a igreja perseguia todos aqueles que ofereciam alguma ideia diferente daquilo que era o tradicionalmente aceito. Lembrando, pessoal, que Galileu Galilei foi aquele que falou que a Terra girava em torno do Sol e não ao contrário. O Sol girava em torno da Terra. Então, ele muda a questão da Terra como o centro do universo para o Sol como centro do universo, que é contra uma das principais ideias da teologia da Igreja Católica nessa época. Então, pessoal, esse primeiro vídeo foi só a introdução, foi só um conjunto de elementos que eu quis passar para vocês. Nos outros três a gente vai aprofundando. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Cuidem-se. Fiquem bem.